Bem-vindos! Eu sou a Bianca. Eu sou a Jéssica. E no episódio de hoje, um episódio muito especial. Nós temos aqui a nossa primeira convidada. Uma grande amiga. O nome dela é Thaís. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, conte um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Thaís. Eu sou de Minas Gerais, tenho 26 anos. Vim de uma cidade que chama Betim. Eu sou ingressante do ano de 2021. Atualmente eu estou indo para o segundo ano, né? Se Deus quiser aprovar, né? As matérias do segundo. E basicamente é isso. Tá aqui nessa grande aventura, né? Sim, vivendo esse grande sonho, esse turbilhão de emoções. O sonho medicina na Argentina. Sim. Bom, então vamos lá. Primeira Partindo pergunta. disso, né? A primeira pergunta acho que é a clássica. Por que medicina? Bom, teve uma fase da minha vida que eu ia muito para a igreja, e aí eu participei de alguns trabalhos em algumas regiões carentes, e aí eu me deparei com uma realidade muito paralela, e eu via que realmente levar comida, levar roupa, brinquedo para as crianças era algo interessante, mas uma coisa que me chamou muita atenção é como o conhecimento da medicina poderia ajudar muitas pessoas de fato. Legal. Como que o conhecimento realmente pode transformar a vida das pessoas. Sim. Ainda mais em regiões assim, onde não chega esse acesso, onde não chega, né? assim. E eu acho que a medicina tem que ter esse lado de... eu percebi que a medicina ela devolve a humanidade para as pessoas, né? Que é um direito muito básico, muito necessário. E isso ainda está no meu coração, essa vontade de ir para essas regiões ainda e um dia eu conseguir ajudar. E basicamente foi isso. Desde então eu comecei a pensar em medicina, só que eu me lembro claramente, medicina no Brasil é para elite, né? Sejamos realistas. É muito elitizado, não é tem muito, como. muito distante da realidade. Então eu me deparei com uma situação que eu cheguei e comentei pro meu pai, falei assim, pai, eu quero medicina. Aí ele virou e falou, né, que medicina é pra rico, filha. E desde então eu comecei a tentar pensar outra coisa, educação física e tal, só que era uma coisa que eu via que era uma coisa que ardia muito no meu coração, que era medicina mesmo, que eu queria fazer. E não era uma coisa romantizada e tal. Até uma das coisas que a gente comentou em um dos episódios, que a gente do Brasil, assim, que tem esse negócio da medicina ser muito elitizada, a gente acaba buscando alternativas de outros cursos, porque a gente sabe como é difícil. Né? Mais acessível. Mas depois... Fisioterapia. Sim, e depois a gente acaba se enganando porque a gente não consegue se ver feliz com isso. Além de elitizado também, a gente fala, não, tem as universidades públicas, sim, mas é uma quantidade muito, né, competitivo. Além de elitizado, é competitivo entrar nessa carreira. Sim. Então, muitas vezes, assim, é desgastante, a gente tem até um medo de não conseguir, porque o caminho que a gente tem é o ensino público, né? Então não tem como ir para o ensino privado. A gente fica muito ali limitado e isso gera um medo de, não, eu vou buscar outros caminhos. Quando na verdade não, é o que você quer. É o que a gente, sim. Isso é muito difícil, né? Eu lembro que teve, tipo assim, que eu fazia as provas do Enem e aí começava a pensar, o que eu posso fazer para mim chegar no meu objetivo? E eu imaginava mil e uma coisas na minha cabeça. Construí uma carreira, e comecei a trabalhar. E depois fazer medicina, só que todas as alternativas eram caminhos muito longos. E o FIES começou a ficar cada vez mais impossível, né? Sim. Cada vez mais, chegou e tipo assim, aí eu fui tentar calcular uma dívida do FIES e ficava em questão de milhões, assim, né? De mais de 1 milhão, 1 milhão e pouco. Não tem como. Na época eu calculei, então assim, era impossível, né? E que sonho é esse, né? Que é baseado já, a base desse sonho já é uma dívida assim tão alta, né? E não valeria a pena. Começar algo e já pensar, né? Não é confortável começar e já pensar, nossa, depois que eu me formar vai ter isso e isso dívida, você não vai conseguir viver bem sabendo que não vai dar conta. Sim, e é muito complicado. E aí eu comecei a fazer os cursinhos, né? Eu comecei pelo Cromos, que em Minas Gerais é bem conhecido. E aí eu comecei a primeiro aprender as matérias do ensino médio básicas para tentar fazer o Enem mesmo. E foi assim que eu comecei a tentar traçar, né, o meu caminho até medicina. Porque muitas vezes, assim, no ensino público, você veio de uma escola pública, assim, no ensino médio, e foi às muito vezes difícil. Você não sai, por experiência própria, eu vi que você não sai, assim, em um nível, talvez, um pouco baixo, né, do ensino. Então, muitas vezes é no cursinho que você vem aprender determinados conteúdos. Aprender a estudar, também, né? Isso. Então, tipo assim, eu percebi que
o primeiro ano de cursinho que eu fiz me deu muito medo, porque eu percebi que eu não sabia fazer coisas muito básicas de matemática. Logaritmo. Foi meu choque. Gente, eu lembro que escrever uma redação, os erros de português e tal. Então, assim, é um caminho, não é 1 ano de cursinho, não é 2 anos de cursinho, foi um caminho muito longo e eu entendi isso no primeiro ano de cursinho. Eu me sentia muito incapaz. Mas sabia que uma vez um professor meu, do próprio cursinho, ele falou que a existência do cursinho é a comprovação de que o nosso ensino médio, ele é falho. Extremamente. Porque se a gente já saísse com uma base boa, a gente não precisaria necessariamente do cursinho. E aí ele falou, pra mostrar como a educação no Brasil tá falha, querendo ou não. Muito Obviamente existem lugares muito bons, como a gente até já comentou que existem no Nordeste, né, que é muito reconhecido e tudo mais, a educação. Mas é a comprovação que é falho, gente. É porque, verdade. assim, eu vejo que é um ensino para passar, não é um ensino para aprender, né? Então, assim, a gente não aprende como estudar. Isso, muitas vezes, você vai aprender no cursinho ou até numa universidade. Para ser bem sincero, é aqui que eu tô aprendendo como estudar, né? Porque para não ser aquela coisa ali robotizada de, eu só vou saber isso aqui para poder fazer uma prova e pronto. Eu não preciso mais, né? Assim. Eu não preciso mais desse conteúdo. Quando mão de obra barata. Isso. E quando, na verdade, a gente precisa, a gente tem que relacionar, ainda mais na área da saúde, a gente tem que estar sempre relacionando, tudo vai ser válido. Sim. Desde o conteúdo do primeiro ano, tudo ali vai ser válido quando você terminar a sua carreira. Sim. E muitas vezes a gente não aprende, né? Não assim, desde o primeiro ano do ensino médio, era pra gente já ter essa visão de, olha, agora todo o conteúdo ele vai ser válido pra uma universidade, né? E infelizmente a gente não é. Muitas vezes vem esse choque também quando chega no cursinho. Você vai até, às vezes, fazer certas comparações com outras pessoas. Você vê ali que você não sabe e bate o desespero, né? Nossa, eu acho que o melhor lugar pra você ver, analisar a questão de diferenças de classes sociais é dentro de uma sala de cursinho. Não, o porque do cursinho você vê, é gritante. Você vê o rico que tá sentado do seu lado, de classe média, e o pobre que tem que vir lá da outra cidade para conseguir estudar, porque o pai, a mãe e a tia tá juntando dinheiro para pagar o cursinho. Nem é a faculdade ainda. Eu lembro quando eu saí da escola e eu fui pro cursinho, eu saía da minha casa às 6 da manhã pra ir pro cursinho, chegar lá às 7h20, e galera que já saía 20 minutos antes com o carro do pai, já chegava lá carregando a chave do carro, assim, a almofadinha pra sentar em cima da cadeira. Ai, tinha isso mesmo. Gente, é uma outra realidade, assim, é muito surreal. Sim, é um metaverso. Sim. E aí eu percebi que... Eu lembro que, tipo assim, uma situação que eu me senti... Foi humilhação mesmo, tipo, que eu fui fazer a prova pra tentar entrar no Bernoulli, que era um cursinho que era considerado bom. E aí eu fiz a prova pra tentar entrar no cursinho ainda. E aí eu lembro que, tipo assim, o povo que tinha ido fazer a prova comigo, até o jeito que eles estavam vestidos, você via que era, tipo, que era impossível, sabe? Até porque o meu ensino médio foi uma transição que tava tendo de diretores na escola, então foi um ensino médio, assim, eu não tinha aula, era só horário vago, então foi muito, muito largado, muito largado. Eu me sentia uma pessoa frustrada, eu me sentia muito triste nessa época, porque foi muito difícil. E aí eu fiz cromos, depois eu fiz cursinho online, porque eu tava aprendendo as matérias básicas ainda, né, do ensino médio. Então depois eu fiz online e tal. E no total foram 5 anos de cursinho que eu fiz. E aí... É uma coisa que a gente já chegou a comentar aqui. Às vezes a gente se forma quase no cursinho, né? Sou formada, gente, em cursinho. Sim. E como que surgiu a ideia de vir pra Argentina? Então, no último ano de cursinho, eu percebi que eu já me sentia pronta pra fazer medicina, né? Então, assim, conhecimento eu tinha. Só que a minha nota, eu joguei a nota porque eu só fazia Enem, não fazia vestibular. Joguei minha nota pra ver se dava medicina, e aí eu percebi que medicina não dava, né? E eu tinha tirado 960 na redação. Nossa. Como que uma pessoa tirou 960 na redação e por pouco ali não consegue? E eu lembro que eu tava muito cansada. E aí eu lembro que a minha nota dava pra mim entrar na UFMG pra fazer outras faculdades, como veterinária, que eu gosto muito de animal, ou então fazer qualquer outra coisa, mas medicina não, né? E aí eu falei assim, eu lembro que eu fiquei assim, falei com a minha mãe, principalmente, tipo, fiquei meio perdida, né? Porque eu tinha acabado de terminar o 5º ano,
E a expectativa sempre vai aumentando, né? Com os passar dos anos. Não é uma expectativa muito alta. E é sua e da sua família também, né? Acaba Sim, é muito. E você vai ficando cansada no decorrer dos anos, porque é o mesmo assunto. É a mesma coisa. Eu poderia dar aula de redação, gente, de tanto assim lapidado que eu fiquei, principalmente pra redação. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe, falei assim, não, ano que vem eu já decidi. Porque eu tava cansada de só estudar. Eu vou trabalhar e vou estudar, vou pagar meu cursinho e vou fazer. E aí veio da minha mãe, falando assim, por que você não faz medicina? E tem uma menina que eu admiro ela muito, que ela chama Nath, que eu vi os vídeos dela no YouTube, na época que ela ainda tava tentando vestibular no sul de Minas, que ela é do sul de Minas, isso. E ela tava tentando vestibular, então eu acompanhei ela tentando vestibular de medicina, aí ela também, ela largou, veio pra Argentina e ingressou na UBA. Então, eu fiquei anos acompanhando uma pessoa vivendo na Argentina. Então, isso já tava na minha cabeça, no fundo já tava. E aí minha mãe, eu lembro que um dia ela virou e falou assim, por que você não pensa em medicina na Argentina? Eu falei, o quê? E pra mim, por que era impossível? Porque eu não queria ficar longe deles. Sim. Aí eu lembro que aí minha tia veio e falou assim, olha, minha tia me mandou mensagem, falou assim, Tata, se você quiser, porque minha tia achava que era particular aqui. Sim. Eu vou te ajudar financeiramente, quando você se formar, né, e tal, a gente faz um acordo, você me devolve o dinheiro e tal. E eu achei isso pra mim foi um pontapé, sabe? Porque eu vi que era possível, me deu a minha tia me deu um gás, exatamente. E aí, eu comecei a pesquisar. Aí eu lembro que era tipo uma sexta-feira. Quando eu comecei a pesquisar, gente, eu fiquei fascinada. Eu lembro que eu fiquei no final de semana, minha mãe falou assim, meu Deus, você vai parar de ficar vendo vídeo disso? Não, eu tenho que descobrir tudo, eu quero aprender tudo. Sua cara, isso. Sim, eu lembro que quando eu cheguei aqui, teve gente que falou assim, nossa, ela já parece que ela já veio pronta. Mas eu vim lá, eu fiquei a pandemia inteira se preparando, analisando, e virginiana que sou, obviamente, eu ia analisar tudo, né? E La Plata extremamente organizada. Ai, sou apaixonada por La Plata. Mas foi assim, aí começou a surgir a ideia, e aí eu ia vir em 2020, né, que eu ia vir, em março de 2020 que eu ia vir e tal, só que aí foi justo quando começou a pandemia, e aí foi impossível. E eu acabei que comecei em 2021, fiz um ano online, né? Então eu tive a experiência de fazer um ano online ainda de medicina no primeiro ano, né? Sim, e você veio com assessoria? Você usou alguma assessoria ou você veio por você mesmo com a documentação? Então, de início, pra mim foi muitas informações, né? Como eu era uma pessoa muito... acho que inexperiente mesmo com a vida, eu optei por pagar mesmo, né? Porque assim que eu paguei, a sensação é de tranquilidade, né? Tipo, vai ficar tudo bem. Por quê? No pacote que eu contratei, eles vinham no aeroporto me buscar. E aí eu lembro que, tipo assim, eu paguei, na época, foi R$2.000 na minha assessoria. E o que me fez pagar R$2.000 foi vir pra um país e conhecer alguém, entendeu? Então, foi porque assim, eu falei assim, mãe, eu tô pagando R$2.000 pra me conhecer, pra me ter certeza que eu conheço alguém na Argentina, entre aspas, né? Porque eu tô pagando. Mas só foi por isso, por essa segurança de saber que se eu passar mal, tiver alguma emergência, ou precisar de pedir alguma informação, que eles vão me ajudar. Mas, inclusive, aconteceu isso. Que, tipo assim, eu cheguei e tal, no meu pacote de assessoria, eles me buscavam no aeroporto, foi ok, dentro do razoável, como qualquer outra assessoria, o básico e a obrigação que eles têm que fazer, diante do valor que a gente paga pra eles, né? Sim. E que é muito exorbitante, inclusive, e diante da documentação e tal. E eu lembro que logo em seguida eu passei mal e aí eu tive que buscar informações e geralmente eu acho que a assessoria deveria, né, tipo, portar. Por mais que eu fui um caso à parte que eu tive muito tempo pra pesquisar sobre a vida aqui, tem muita coisa que você aprende na prática. Você no hospital e saber como que é a triagem dentro do hospital e tal. Então, assim, eu lembro que eu tipo, tive essa necessidade dessa ajuda, eu não tive. E eu tive de uma menina que eu fui numa célula de uma igreja e essa menina me orientou o que eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu cheguei e aí meu ouvido inflamou. E quem já teve ouvido inflamado sabe. Nossa, você começa a ter febre e começa... E eu lembro que na época, tipo assim, eu não tinha nem DNI, tinha acabado de chegar, eu não tinha DNI, não sabia falar espanhol. E aí eu tive que... Que bate desespero. Bate desespero. E eu não sabia se eu fosse pro hospital público, se eu ia chegar lá, se eu ia ser atendida. Aí essa menina me ajudou, falou assim, não, vai pro Hospital São Martin, que é o hospital público, e que tem um setor específico de oftalmo e que eles vão te atender e tal. E eu fui super bem atendida. Inclusive, mais que no Brasil, que meu ouvido inflamou antes de eu vir. Isso é uma coisa interessante de se comentar, o sistema de saúde também. Porque igual antes de eu vir, meu ouvido inflamou lá. É um exemplo perfeito
feito. Aí eu fui no particular lá, e aí pra fazer, porque o que causa dor no ouvido é tirar o líquido, né? Então eu tinha que fazer limpeza. E aí no particular eu ia ter que pagar outra consulta, então a minha dor se estendeu por muitos mais dias. E aqui não, eu fui no São Martin, a doutora foi um amor comigo, me explicou por que eu tava sentindo dor, e que era por isso, porque é a pressão que faz. E aí ela fez a limpeza, me deu remédio, eu voltei pra casa com o meu remédio, gente. Sim. Isso foi muito diferente. E eu acho que esses detalhes, assim, que fazem toda a diferença, a sensação de segurança mesmo e tal. E é isso. Inclusive, nesse Hospital São Martin é um dos, né, que a gente tem essa possibilidade de estar fazendo. Com a faculdade. Tem convênio com a faculdade. Então, tem muitos estudantes lá. Sim, tem que saber... Tem que saber buscar informação mesmo, porque existem casos e casos à parte, né, que a pessoa às vezes não é atendida e tal. Eu não sei como está agora, mas na época a triagem era muito bem feita, muito bem organizada. Só que agora eu creio que não está da mesma forma, que mudou um pouco a administração. Então é uma coisa que a pessoa tem que buscar agora, saber como que está atualmente. Sim. As informações também que mudam muito, as pessoas têm que saber disso, né, que muda muito. Mas voltando à parte da assessoria, você sentiu que faltou, assim, nesse sentido, né, de estar dando esse apoio depois, né? Não é só no momento que você chega, mas depois também, porque passar por esses processos a primeira vez, né? Eu acho que complicado. A assessoria, o papel dela, ela identificar detalhes que você não vai ter capacidade de identificar. Por exemplo, na época, depois eu fiquei lembrando, e não lembrar da situação e tal, sobre o chip do celular. Vamos lá, um detalhe, mas você acabou de chegar no país, você vai ter acesso à internet por Wi-Fi. Então, mapa, tudo, Wi-Fi. E aí a assessoria, o que ela faz? O transfer já chega, já te entrega o chip do local. Ok. E aí me foi entregue um chip que eu teria que ir na agência para registrar o número. E aí, aqui na Argentina, o horário de funcionamento é diferente, não é tão largo. Então, provavelmente, no mesmo dia você não vai ser no outro. Às vezes, foi o que aconteceu comigo. Eu fui no dia seguinte e também não consegui. Eu também. Foi feriado. 3 vezes lá. E o meu, eu lembro que aí foi feriado. Eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer na cidade sem chip? E cheio de coisas a resolver, né? Sem cama, eu tinha que comprar uma cama e tal. Até água, eu tinha que pedir água. Como é que eu pedi água? Ai, foi um caos. Eu tinha que ir na faculdade, entregar documento. E aí eu lembro que tinha outras assessorias que tinham entregue para as pessoas chips que não precisavam de registrar, entendeu? Isso foi uma coisa que eu lembrei depois. E eu acho que são esses pequenos detalhes. Por exemplo, eu lembro que eles me entregaram a sacola, tinha um alfajor, mas não tinha, por exemplo, tinha um alfajor, tinha um adaptador de tomada, o chip do celular, tinha um mapa da cidade. Eu achei aquilo, sinceramente, ridículo. Primeiro que polui o ambiente, papel em excesso, né? Então, quem vai vir pra cá, a gente já olhou o mapa de La Plata, não é mesmo? Sim. Então, totalmente desnecessário. Aquilo ali, pra mim, foi uma encheção de linguiça. Agora, na hora de fazer o DNI, eu tenho que ficar, tipo, pedindo a pessoa, e aí, o que eu tenho que pagar? Sabe? E umas coisas muito desnecessárias. Por exemplo, se eu paguei R$2.000, por que não eles, tipo, pagarem pra mim um documento que foi 300 pesos? Sim. Sendo que na hora... Não é pelos 300 pesos, mas é porque pela situação em si, que você tá nervoso. E eu lembro que, tipo assim, eu falei assim, como é que eu pago? Porque a gente mexe com cambista quando a gente chega. E ele falou assim, não, você tem que ir num lugar específico pra pagar o boleto. E na verdade nem era, assim, já tinha atualizado e nem precisava de eu ir sair de casa mais. Sim. Era só mandar pro cambista que ele fazia pra mim. Então, assim, essa falta de esses detalhes mesmo, sabe? Até porque 300 pesos não é nada, assim, é muito pouco. Sim, e eles poderiam pagar isso pra gerar um conforto, até um conforto emocional, porque você fica ali, tipo assim, você tem até tal momento pra pagar, aí você fica aquela correria, aquele desespero pra pagar aquele tanto de documento. E na verdade, muitas pessoas pagam assessoria justo pra não ter que passar por essas coisas, né? Sim. Então, às vezes, é meio que contraditório. Se você paga pelo serviço, você quer, né, ter uma comodidade, algo mais rápido, pra não ter que passar por todos esses... Ou, por exemplo... essas questões. Sim, quando você vai fazer o DNI, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um comprovante de residência. Você vai na casa do imigrante e chega lá, eles fazem pra você, você fala onde você tá morando, você assina lá e eles te entregam um papel com documento mesmo, carimbado e tal. E aí, eu tive que ficar perguntando às pessoas, correndo atrás, perguntando, e aí, como é que você fez? Onde você foi? Você tem foto? Aí eu lembro que a menina tinha uma foto e tinha um endereço guardado. E era um lugar que tinha um horário específico de funcionamento. Sim. Então, tipo assim, a minha assessoria era de Buenos Aires. Aí ele falou assim, não, você tem que ir na casa, você tem que ir deve ter uma casa do imigrante aí pra fazer isso e tal. Então, tipo assim, a assessoria é de Buenos Aires.
Então, quem tinha informação era quem estava aqui, quem tinha acabado de ir, que sabe o horário de funcionamento e tal. E eu lembro que ainda essa casa do imigrante ainda tem um horário específico. Sim, é tem. bem Acho que até uma coisa assim, isso, super cedo. E mudou, né, como durante o período de pandemia também. Sim, aí mudou tem pandemia, você tem que, às vezes, marcar, né, um turno e tudo. A minha experiência com a assessoria foi um pouco diferente, assim. Eu realmente, essa parte do DNI, eu não precisei pagar nada. Porém, eu também tenho a mesma sensação que você, que às vezes você paga um valor tão caro e tem umas coisas tão básicas que não estão inclusas. Exatamente. Então, realmente é um ponto que eu acho que, mais uma vez, a gente tocando nesse ponto aqui no podcast, que é que você tem que realmente pesquisar o que está incluso no seu pacote da assessoria, porque às vezes tá lá assim, ajuda com DNI. Tá, mas o valor que eu vou pagar no DNI tá incluso? Porque igual o seu não estava incluso. Então, assim, pesquisem direitinho a pandemia, ó, minha cabeça assessoria. A assessoria, porque também esse negócio da casa do imigrante, eu lembro que no dia, eu não sabia nem onde era, a assessoria me mandou o endereço e falou assim, ó, não vai ninguém com você, porque pós-pandemia não estão deixando entrar, não sei o que. Cheguei lá, um monte de gente acompanhada, um monte de gente com outras assessorias, e eu não sabia nem o que fazer direito lá. Então, assim, tinha recém-chegado no país, não sabia falar direito ainda, ainda era muito insegura. Então, assim, eles usaram de desculpa a pandemia para não ter um funcionário lá me ajudando, né, me dando o apoio, sendo que também não foi um valor barato. Então, realmente, eu acho que a assessoria é um ponto que, mais uma vez, pesquisem direitinho o que está incluso, se te acompanha nos lugares, como é que vai ser, porque é bem importante. O que entrega, né? Porque uma das coisas, assim, o chip é importante, o cartão do sub é importante. Muito importante. Então, assim, algumas coisas. Mas eu acho que também um ponto que eu percebi, pra mim foi muito claro, é que todas as assessorias você vai identificar uma lista linda. Você vê uma lista assim, deve ter uns 20 tópicos. Mas, por exemplo, confraternização, papapá. Aí você vai ver, a confraternização vai ser uma vez no ano, vai ser lá na capital. Pra quê? É totalmente desnecessário, entendeu? Então, assim, é só encheção de linguiça, literalmente. Café informativo, gente. Não tem nada mais ridículo do que café informativo. Eu lembro que eu cheguei aqui e a assessoria ficou no meu pé. A gente tem que marcar um dia do café, tem que marcar um dia do café, tem que marcar um dia do café. Fui nesse café, achei que eles iam me passar informações super importantes, não sei o quê. Não sabia ainda me locomover, fui a pé até a cafeteria que eles marcaram. Chegou lá, e aí, gente, como tá sendo? É só pra falar, bem-vindos. Gente, a gente não precisa disso. Totalmente desnecessário. Assim, obviamente, a gente quer um apoio, mas não é esse tipo de apoio que a gente quer. A gente quer apoio em outras áreas, em outros momentos, não ir até o café e a pessoa falar, bem-vindos, é isso. Gente, não é assim. Então, realmente, eu também senti que tem umas coisas inclusas no pacote que você fala, é sério. Gente, café informativo é uma coisa que não vai te fazer falta. Mapinha. Confraternização da assessoria também não vai te fazer falta. Mapa de Buenos Aires, pelo amor de Deus, o Google Maps tá aí, né? O sub, o escândalo do sub. O povo tava vendendo sub. Então, assim, procurem bem o que está incluso no pacote, o que realmente vale a pena. E tour pela faculdade, gente, as próprias assessorias, as próprias agrupações fazem isso. As agrupações. Gente, se você vai chegar na porta da faculdade, o povo vai brigar pra quem vai te carregar dentro da faculdade e mostrar aonde você vai sofrer durante os seus próximos 15 anos. O que mais tem, na verdade, às vezes eles até brigam pra ver quem é que vai levar. Então, assim, até os brasileiros assim, que eu vou te levar. Então, assim, não é um ponto a mais, nossa, que lindo, tem um tour pela faculdade. Gente, é um ponto muito básico. Então, assim, não se iludam com esses pontos. Foquem no que é necessário. Sim, né? E outro ponto é que a minha frase foi, é muito complicado na parte, tipo assim, do horário de funcionamento da casa do imigrante. Mas, gente, isso é uma coisa muito fácil de resolver. Você pode perguntar às pessoas e, no mínimo, você vai num dia e vai estar fechado, você vai no outro no horário mais estratégico, por exemplo, 10 da manhã, vai estar aberto, entendeu? Então, a questão de ser esperto é uma coisa muito fácil. Eu lembro que eu fui pra casa do imigrante e eu fiquei com medo. Falei assim, nossa, se fizer pergunta, não sei o que. Não, é super básico. É super básico. Gente,
o Brasil, tipo, é acordo Mercosul. Então você tá no seu direito de estar aqui, né? Sim. Então você vai chegar lá, vai ser muito simples. Você vai falar onde você tá morando, você pode falar que você tá morando na puta que pariu. Ela vai escrever lá, puta que pariu, entendeu? E vai assinar e vai carimbar. E é isso, e tá tudo bem. E é muito simples. Assim mesmo. E eu acredito que tem muito brasileiro aqui que passa a perna nos brasileiros, mas também tem muita gente boa. E eu acho que se você souber perguntar pra pessoa certa, ela vai te informar e vai te ajudar, sabe? Ou então, tipo, pergunta, tipo, um pouquinho pra, tipo, pessoas diferentes, sabe? E eu acho que isso aí é que faz a diferença mesmo. E foi assim que eu fiz meu DNI e minha inscrição. Eu mesma fiz minha inscrição na faculdade. Então, e você pagou uma assessoria pra isso? R$2.000. Então, assim, gente, não paguem à toa. Não paguem, porque... Exatamente. Igual eu creio que eu falei isso no primeiro episódio. Eu paguei a assessoria e depois eu vi que é um processo super fácil que... pelo valor que eu paguei, nem compensava. Sim. Eu acho que pode até compensar você pagar alguma parte do trâmite, sim, igual fazer o DNI, mas sendo, tipo assim, a pessoa fazendo o processo todo, né? Ficar te dando, vai lá na casinha do imigrante. Não, é te acompanhando de fato, entendeu? Aí sim vale a pena. Exato. Se for um preço assim que vai estar, E um preço justo, né? E um Porque preço justo. Tem preços exorbitantes. Sim. E essa experiência de fazer online e depois fazer presencial foi bom, mas também me atrapalhou um pouco, sabe? Que a maneira de estudar é muito diferente, Muito né? diferente, sim. Assim, o fato, como você lidou, né, com Sim, a faculdade aqui, quando... Tanto Online, online, né, com o seu primeiro contato, assim, com a universidade. Sim. O que você notou, assim, logo de cara, uma diferença? Uma diferença? Ou... Eu diria que o que me... tipo assim, a independência que você tem que ter como aluno. Você tem que ponto correr. que a gente fala muito aqui, que depende muito mais do aluno do que do professor. Sim. Você tem metodologia. A metodologia. Então, é ao ponto de você sair conversando literalmente com as pessoas, perguntando, ei, o que te tomou naquela prova? Ser estudante de medicina aqui é isso. É você ter iniciativa, sempre ser muito proativo em relação a isso, aos estudos. Verdade. Porque a informação nunca vai chegar no seu Acho que ouvido. proativo é a palavra tem que ser proativo. chave aqui, porque... Sim. A informação nunca chega pra você de mão beijada. Você tem que sempre correr atrás da informação aqui. Sim. De tudo, até horário de cursada, de qual professor, do que pode cair na prova. Como o professor como que o professor te mesmo, tomou. sim. É muito assim, realmente a prova de proatividade. Ainda mais quando você sai do Brasil, né? Muito do que a gente falou, porque a gente sai num ensino totalmente diferente, onde o professor faz esse papel. Né? O professor já chega lá e passa tudo, quase tudo certinho do que ele vai cobrar na prova, da metodologia dele, o método de avaliação. Sinceramente, o meu primeiro choque, assim, eu lembro que foi com anatomia, foi quando eu fiz minha primeira autoavaliação. E eu vi que as perguntas não eram uma coisa básica, não era aquela coisa de tipo assim, vou decorar o que vai cair no parcial, na prova, e é isso. Não, você realmente tem que saber. Sim. Então esse foi o meu primeiro choque. A minha primeira autoavaliação foi tipo, de anatomia, eu falei, realmente, aqui é outro chão. É verdade. Não tem como não. Eu ficava muito nervosa, eu ficava suando. Eu lembro que... anatomia, foi difícil demais, porque a questão de se localizar, né, na estrutura óssea, muscular, isso online foi muito difícil para todo mundo. Então a gente tinha que ter aquela proatividade até de perguntar para os ajudantes, o que você acha que pode cair na prova? Então a gente foi, como um grupo, a gente se uniu mesmo, a nossa mesa, a gente se uniu, e aí a gente foi percebendo, tipo assim, em que solo a gente estava pisando, né? E era isso, os ajudantes, a gente ia ficar... Se você não chegar no ajudante e perguntar e pedir ajuda, ele não vai te ajudar, ele vai ficar só da aula e pronto. Só um adendo aqui, que eu acho que a gente nunca comentou sobre o ajudante aqui no podcast. O ajudante são alunos também avançados da carreira, que você, depois que você faz a final, você pode se anotar para ser ajudante. Sim. E aí tem o professor da cátedra, e tem os ajudantes. E os ajudantes, muitas vezes, eles mesmos que vão te explicar a matéria aí, eles que vão tirar dúvida. É o prático. O prático é o ajudante. Eles ficam ali basicamente na ponta da pirâmide, digamos. É como se assim, tem algo bem parecido no Brasil, que são alguns alunos que fazem a monitoria, né? Que dão essas aulas, dão aulas extras. Então, como se fosse um monitor, pode-se dizer. E os ajudantes também têm da parte prática, né? Das matérias práticas, que ajudam bastante. Então, só fazendo assim uma comparação, é como se fosse esses monitores. E é muito bom. Quando eu estava no Brasil, chegou para mim porque eu pesquisei muito, né? Eu tive muito tempo, muitos anos para ficar
a par. Então, tem gente que fala assim, lá não tem aula. Pelo contrário. Eu acho que o que eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito da NLP é isso. Tem aula, pra quem quer assistir, tem aula. Tem aula, na verdade depende de cada matéria a estrutura. Sim, a estrutura de como vai ser ensinado. Mas a maioria basicamente tem a aula teórica e vai ter a prática que tem um ajudante. E o que eu achei isso genial, porque o que o ajudante é? É uma pessoa que já passou por aquilo e ela vai te orientar no que você deve filtrar. Porque se você for estudar tudo, sim, tipo, sistema locomotor, que é braço e perna, basicamente, se você for estudar tudo, você vai enlouquecer. E o ajudante não fala, não, você tem que saber o quê? A inervação, né? Até em fisiologia o ajudante ajudava bastante. Ele falava assim, olha, que a professora não me escute. Mas isso aqui, gente, eu acho que não cai, não. Não que vocês não tenham que saber. Sim. Mas assim, foquem em tal parte, porque isso aqui não é tão assim. E então, ajuda muito a otimizar o nosso tempo, né? Sim. Porque é muito conteúdo e às vezes a gente não vai dá uma direção também, porque querendo ou não, é muito conteúdo. Sim. Eu lembro que uma aula, eu e a Bianca, né, a gente fez juntas. Sim. E aí era uma aula de coração. E aí ele começou a explicar e eu fiquei igual a Nazaré calculando assim, era um círculo e ele ficou desenhando. Nossa, gente, era uma obra de arte pra mim, ele ficou desenhando um círculo. E aí eu fiquei tão nervosa que eu falei, como que eu vou aprender isso? Como que eu vou? Eu só ficava pensando nisso. Aí ele virou e falou assim, mas isso aqui nem eu entendo direito. Eu sei. Aí eu só tô desenhando porque estão desenhando também. Aí ele falou assim, não, e ele olhou assim pro lado, não, eu tô desenhando porque os outros desenharam, então eu vou desenhar também. Eu falei, então, tipo assim, não toca tanto. Sim, traz uma leveza também, tipo assim, gente, nem eu sei tudo isso, sabe? Isso é bom. Sim, é bem legal eu também gostei muito. A gente vê isso mais, né? Pra ter essa visão assim de aluno pra aluno, sim, né? Sim. Porque então assim, se apeguem também a isso. Sim. Tirem dúvida com esses ajudantes, não tenham vergonha. Nunca ter vergonha. Porque depois de um tempo que eu comecei a perceber que realmente eles estão ali para dar esse suporte, nossa, usufruí bastante. Sim. Até, sabe, enquanto eu pude, pra estar tirando essas dúvidas, pra buscando, perguntando conselhos e tudo, porque é bem interessante, né? Já tem uma experiência, então aproveitar isso. E você acha que foi muito diferente estudar no Brasil e estudar aqui, já com as aulas assim em outro país, já com aula na faculdade diretamente? Como é que foi isso? De estar em espanhol? Sim. Olha, o conforto de ter, por exemplo, como eu também ingressei em 2021, eu sentia muita diferença como eu estava em casa no primeiro ano, eu sentia um conforto tão maior em estudar, eu acho que eu conseguia focar mais estando lá, porque a gente tinha um apoio, a gente tinha alguém que fizesse a comida, a gente tinha roupa lavada. Então, aqui, quando eu cheguei, demorei um tempo pra me adaptar a tudo isso. Sim, eu também percebi isso, porque o meu estado emocional mudou muito depois que eu vim pra cá. E eu sentia isso. Quando eu reprovava, no meu primeiro ano que eu fiquei no Brasil, teve duas situações, que foi anatomia e biologia. Eu lembro que biologia me abalou muito quando eu reprovei, porque você tem 3 chances de aprovar o parcial, né? Sim. Que é as provas anuais. E aí eu reprovei, e eu lembro que eu comecei a chorar muito, aí minha mãe veio, me abraçou, me consolou. E tipo assim, aqui, se você reprovar, você vai chorar sozinha, e se você aprovar, você vai voltar pra casa e você vai encontrar uma casa vazia. E isso dói do mesmo jeito. Sim. Então, aí que está o peso de estar em outro país, eu acho, a maior, esse apoio emocional que falta. Anatomia mesmo, eu lembro que o último parcial, a gente teve 3 parciais no ano. E o último parcial foi espláqueno e neuro. Então era muita matéria com parcial. Conteúdo. Aí foi choice, que é múltipla escolha, né? E aí eu reprovei. E a segunda data, seria oral. E aí, em vez de eu ficar desesperada, eu comecei a rir. Por quê? Porque eu tava em casa, entendeu? E eu pensei assim, só mais uma prova, eu já fiz 2 antes. Olha pra você ver a diferença. Agora, se eu tivesse aqui, eu ia falar assim, eu não aguento mais. Eu ia fazer um show, sim, né? Um show da Xuxa. Mas como eu tava em casa, eu lembro que eu falei assim, mãe, reprovei. Ela falou assim, aí ela, você tá rindo, menina? Eu falei, tô rindo, porque agora eu me lasquei. E aí eu fiz a prova oral, fiquei muito, muito ansiosa. Mas fiquei na medida certa. Era diferente de estar aqui. Sim, e aí eu lembro que eu aprovei, eu fiquei toda feliz. E foi tão gostoso comemorar com ele, sabe? Essas coisas pequenas. Sim. E aqui a gente não tem isso. Então, eu acho que é difícil. Por isso que a gente fala que a gente tem que
realmente ninguém, na minha opinião, e creio que a de vocês também, ninguém vive a Argentina sozinho. A gente se apoia muito em amigos. Eu acho que se você não tem amigo aqui, porque querendo ou não, a experiência ela já é um pouco solitária. Sim. Então, você reprovar, por exemplo, não ter um amigo aí pra você falar, nossa, foi isso, tô triste. E mesmo que depois, obviamente, você vai pra casa, você vai estar sozinho, você teve aí um colo ainda. Sim. Obviamente não é igual ao da nossa família, nunca é. Mas se você não tem nem esse colo, gente, eu acho que deve se tornar uma experiência 3 vezes pior. Não, é mais confortante, assim, pra levar, né, quando a gente encontra. Porque, como eu sempre falo, é uma família que você constrói aqui. Não se compara, óbvio, né, não há comparação. Mas você precisa desse apoio, dessa base, assim, pra falar, não, bora. Porque, infelizmente, nossos pais, nossos familiares, né, não pode, nesse momento que você passa por uma coisa assim, vir aqui ou você ir lá rapidinho e voltar. Sim. Não é assim. Então vai dar o apoio, mesmo sendo de longe, sim, dá um apoio. Mas é diferente, né, do que estar aqui. E quando seus pais veem você lá, sentado lá estudando e vê o seu desespero, quando você vai compartilhar com eles, a empatia também vai ser diferente. Sim. Agora, online, eles falam assim, às vezes eu ligava, minha mãe falava assim, mas pra que esse desespero, sabe? Mas é porque realmente não dá a gente não consegue expressar. Não tem a noção a dimensão, né, do estudo aqui. Sim. E querendo ou não, é uma realidade. Eu acho que é um ponto até que às vezes a gente acaba, talvez, não sei se distanciando é a palavra certa, mas acaba abrindo aí um pouco essa distância entre família, talvez não família, mas amigos, principalmente. Separando, porque as pessoas que estão no Brasil acabam que não entendem a realidade das frustrações da vida daqui. É muito. Aqui, um probleminha é muito maior. Sempre é maior. Ainda mais que a gente tem que resolver tudo sozinha. Aí é que tá. Aí que tá o problema. Eu acho que o problema maior é esse, né? E a gente tudo, ou é de ônibus, ou é a pé, né? Isso aí já vai demorar um dia a mais pra ser resolvido, né? Só por causa disso, né? Mas eu acho que eu percebi isso, que uma dos eu acho que um agravante mesmo é isso, que como a gente tá aqui sozinho, parece que tudo é muito pior. Sim. Muito pior. E diante disso, assim, pra você, qual foi a sua maior dificuldade ao chegar aqui na Argentina? Ao chegar aqui? Na verdade, qual foi a sua sensação, né? Começar pela parte boa. Depois a sensação e depois a dificuldade. Que a gente é assim, né? O time é gratidão. Nossa, né? Gratidão. O momento gente, foi muito bom. Porque só me assustou o motorista, porque o cara, ele falou assim, eu vou dar uma parada aqui pra me molhar meu rosto, porque eu tô cochilando. Nossa, e eu chegando na porta. O transfer me levando. Falei, não, cadê minha mãe? Não, tá tudo bem, tudo bem. Né? Só tá querendo cochilar, ok. Mas eu lembro, que o horário foi, que eu tava, entardecer, assim, foi lindo. Eu lembro a sensação, eu me sentia tão livre, tão assim. Uma sensação maravilhosa. Eu não sei se é porque, pelo jeito que eu fui criada, de ser mais pra frente, assim, mas eu me senti tão, assim, abençoada, a palavra certa é essa, sabe? E eu senti a sensação que eu tô no lugar certo. E é a sensação que eu sinto até hoje, é que eu tô no meu lugar, sabe? E eu dou no começo gera alguns questionamentos. Eu passei por isso. Será que era por estar aqui mesmo? Sim. E tudo. Mas depois, quando passa o tempo, você vai se sentindo em casa. Sim. Assim, literalmente. Eu acho que eu me questionei se eu estava realmente no lugar certo. Demorou um pouco, porque como eu já tinha feito um ano no Brasil, né? Então eu já tinha eu já tava meio que já com um caminho. Sim. Eu já tinha dado um passo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que por isso que demorou mais também. E eu acho que a minha adaptação é uma história muito diferente da maioria. Porque a pessoa vem e tem que se adaptar à faculdade de uma forma. E eu tive que recriar a ideia na minha cabeça do que seria a UNLP, entendeu? Então, foi 2 adaptações que eu tive que fazer. Então, eu acho que o meu processo também foi diferente, né? Sim. A minha chegada aqui. E eu acho que a maior dificuldade que eu passei no começo foi, sem dúvidas, a saudade da minha família. Porque eu lembro que eu chorava todo dia e, gente, quem é muito apegado à família, saiba, você vai chorar todos os dias. Domingo vai doer, mas dói no fundo da sua alma. Eu li alguma coisa a respeito que o domingo é o dia a gente tem, quem tá longe da família, é o dia que você mais sente falta. Eu achei muito bonito que estava escrito domingo. É o dia permitido que você tem permissão pra sentir, parece que é permitido pra sentir saudade, porque todo mundo geralmente sente saudade, né? Sim, esse ano, assim, a minha mãe
minha família às vezes me liga de domingo, aí eles falam, vou desligar pra não te interromper. E eu, não, por favor, não desliga. Me mostra as plantas! Me mostra Não desliga. Fala qualquer coisa, fala da árvore, da formiga que tá passando, mas não desliga. Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que é entender que não é que você vai deixar de sentir saudade, mas você vai aprender a amadurecer, a ressignificar isso, sabe? Essa é a palavra. A gente ressignifica muita coisa e acho que o amadurecimento mesmo também. Acho que a gente é algo que eu falo sempre. Eu acho que a experiência de você viver em outro país, longe da sua família, te amadurece muito. Eu acho que é algo sem igual. E é saber que a saudade também significa amor, né? Se a gente sente saudade é porque a gente ama estar com as pessoas. E saber isso, essa pra mim também é uma palavra que a gente aprende em muita coisa, que é ressignificar. Mas sabe, eu acho que é tão gostoso, a gente começa a lembrar, quando a gente tá longe, a gente começa a dar valor realmente às pequenas coisas, né? E eu acho tão gostoso quando às vezes eu paro pra contar uma história pras minhas amigas, assim, pra vocês, de uma coisa tão besta, assim, da minha família. Eu acho tão gostoso lembrar disso, tipo, eu falo disso com tanto amor, tipo... É um amor diferente. A gente também parece que muda o amor por eles. Parece que aumenta. Não, parece que na verdade não é que aumenta, é que você entende a dimensão do amor que você sente pela sua família. E isso aí é uma coisa positiva, uma coisa boa, né? A gente tem que... a gente fica brincando aqui de gratidão, mas é sobre a vida. A vida é sobre isso. É sobre você saber identificar as pequenas alegrias pra continuar seguindo. E é sobre isso. Mas é muito mágico. Até como aqui cada uma veio de uma região diferente do país. E até o fato de a gente estar falando uma coisa, hoje mesmo passou uma coisa parecida, um nome diferente, a comida com nome diferente. Aí você vai falar, ou fazer alguma coisa também típica, né, que você costumava fazer lá. E tá justo isso, né? Mostrando um pouco da nossa família, trazendo pra aqui, né? E isso é interessante. E como que você lidou com essa distância, assim, como você foi aprendendo a lidar com isso? Eu não soube lidar. Desespero, choro, gritaria. Vamos para o psiquiatra. Eu tinha dias que eu falava, eu não quero mais, entendeu? Mas lidar com a distância... Eu acho que eu não soube lidar, eu fiquei muito... Tinha dias que eu ficava mais triste ainda, eu não sabia controlar isso, eu chorava e tal. E eu não acho que me atrapalhou nos estudos, porque eu lembro que eu cheguei aqui, era muita informação, então eu tava tentando entender o que tava acontecendo ainda. Sim. Então é super normal, super aceitável. Mas saber lidar com a distância mesmo, eu só fui, amadurecendo, eu entendi, meu processo também foi diferente nessa parte, porque eu passei a pandemia do lado da minha mãe, trabalhando com ela. Então, aí eu vim pra outro país e falar com ela por telefone. Imagina, pra mim foi muito difícil. E foi durante a pandemia que meu relacionamento com a minha mãe melhorou muito. Então, eu tava numa fase muito gostosa. E aí, eu tava vindo pra outro país. Então, assim, eu acho que por isso que foi mais difícil ainda eu ter que lidar com essa distância. Porque essa parte eu não romantizo, porque eu tenho certeza que o tempo que eu tô perdendo com eles, eu nunca mais vou ter. Ou seja, às vezes dói, né? Mas é a realidade. Porque, gente, tudo tem um preço. Medicina aqui é um preço muito mais caro. Muito mais caro. E eu acho que quem tá vindo tem que ter noção disso. Vale a pena se perguntar, se questionar. Sim, e eu acho que também tem que ter noção que a gente vem pensando assim, são 6 anos de faculdade, eu vou cumprir em 6 anos e eu vou voltar. Gente, não venham com não venham com isso na cabeça. Infelizmente, óbvio, não digo que não tem gente que não cumpre em 6 anos. Não, longe disso. Mas a realidade é diferente, não tem como. Então, muito diferente. E muita coisa soma, né? Não é só a faculdade, o conteúdo. Muita coisa lidar com essa distância. Cada um tem uma maneira diferente de lidar com isso. Mas é um ponto justo, né? Que toda escolha, o que eu falo, toda escolha tem, às vezes, seu peso. E é saber reconhecer também que vai ter momentos que, infelizmente, né? Mas é saber aproveitar também, né? O momento quando a gente volta, a gente começa a aproveitar cada minutinho, sem briga. Não, a gente aprende a realmente, às vezes até se posicionar de uma forma diferente que talvez já evita o conflito. Exatamente. Amadurecer, a gente amadurece. A gente amadurece real. Você toma uns tapas aqui, menino, que você vira gente na hora. E eu lembro que uma vez eu até conversando com uma amiga, eu falei assim, nossa, mas eu tô perdendo muita coisa dos meus pais, né? E ele falou assim, nossa, mas seus pais são novos. Eu falei, sim, são novos, mas ainda assim eu estou perdendo muita coisa. É porque é muito precioso. Agora a gente tem noção como que é precioso, né? Ver o irmão crescer, né? Que é alguma coisa que eu tô perdendo. Então no começo pra mim foi muito
muito difícil. Eu queria vir todo ano, vir depois do dia 21 de março, porque era o aniversário do meu irmão. Então, esse é um ponto que eu queria falar que eu tinha esquecido, era esse. Como a diferença da medicina online, do presencial, era que quando eu reprovava, quando eu tava lá no Brasil, a minha reação eu só reprovei, faço de novo e aprovo. Aqui não. Aqui a gente reprova, o que a gente fala? Tô perdendo tempo com a minha família, Nossa, mas eu uma tenho perdido. frustração Aí é que tá a diferença. gritante. Sim. A frustração de você pensar o tempo que eu tô perdendo, o dinheiro dos meus pais que eu tô perdendo. Então, acho que todo mundo tem um pouco dessa sensação, sabe? Até um assunto que a gente, creio eu, que a gente comentou até esses dias, o quanto que talvez os argentinos, por eles estarem aqui, eles não têm esse peso. Não. Tanto que a gente conversa com argentinos que, assim, cursaram e estão fazendo final 3 anos depois e tá tudo tranquilo e tudo bem. E a gente reprova, a nossa frustração é tão grande de pensar, não foi uma reprovação, foi uma reprovação, mas isso quer dizer 1 ano a mais aqui, 1 ano a mais gastando, 1 ano a mais longe da família. Gente, tem um peso muito forte. É uma cobrança maior, né, que a gente tem. Mas grande. justo por isso, porque não é só aprovar ou não aprovar em uma prova, é o tempo que vai passando, e é o custo, né, e o investimento que tá fazendo em você aqui. Então, às vezes isso pesa, né? Então, a gente também tem que estar aberto a isso. É como meu pai fala, né? Tempo vale muito mais que dinheiro. E realmente, agora que agora eu entendo isso. Que realmente o valor que tem o nosso tempo aqui, né? Muitas vezes não vai ser valorizado, né? Eu acho que quem tá vindo tem que ter consciência disso também. Sim. Que a sensação de perda de tempo, ela existe, ela é real e vai acontecer, né? É verdade. Mas e como você se sente aqui em La Plata? Você gosta da cidade? Como que você se adaptou à rotina aqui? Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada com La Plata. Eu acho a cidade muito, 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 muito linda. Muito linda. A cidade é linda. É linda. Tem áreas aqui que me lembram um pouco BH, assim, Betim, sabe? Eu gosto... Os argentinos não são pessoas... A gente tem que entender isso também, né? Que brasileiro, argentino, cada país tem o seu costume, né? Então não espere chegar aqui que todo mundo vai rir pra sua cara. O argentino é diferente. Mas existe uma preciosidade muito grande no argentino também. Eu acho que é um povo muito rico e que a gente tem que saber, né? Respeitar o espaço deles também. Então eu acho o povo argentino, a cultura deles muito legal, muito diferente. Por exemplo, ir tomar mate na praça, eu acho, tipo, parar tudo que tá fazendo. Vão tomar mate na praça, sabe? Sim. Isso é muito legal. Esse muito, tempo de a cultura qualidade, deles. né? Pode falar que eles têm. Sim. Eu vejo também uma coisa que eu gosto muito, a forma como eles tratam os animais aqui de uma forma muito melhor. Nossa, é muito legal. É muito legal. Universidade pública, né? Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Mas essa calmaria também de tipo assim, eu reprovei, mas tá tudo bem, eu tô no processo. É um processo, eles enxergam que é um processo. Quando você né? comenta com um argentino, reprovei ele, tá tudo bem, cada um leva o seu tempo. Tudo deles é isso, né? Cada um leva o seu tempo. Você que tem o quê? Quero ir embora! 6 anos, eu tenho 6 anos. Sim. Mas é bem assim mesmo. E nada, eu amo E morar a gente aqui. vai aprendendo também, né? Com o tempo a gente começa a ver. É mesmo, se não foi agora, vai ser na próxima. Sim. E a gente também vai pegando, né? Esses costumes. Eu acho assim. que esse ano, principalmente agora, assim, eu sempre amei La Plata também. Eu sempre fui apaixonada por essa cidade. Mas ultimamente eu tenho sentido mais amor até à cultura argentina. Eu vejo com tanto... Eu acho que eu tô começando a ver que realmente com um negócio, tipo, meu Deus, é lindo também essa cultura, sabe? Também obviamente que eu acho que, gente, nunca nada vai ser igual à nossa cultura. Eu ouvi olha a onda, assim, fica, meu Deus! Mas, Aqui não tem olha a onda. mas você começa também a admirar, assim, a cultura deles, a respeitar, a gostar também das coisas que eles fazem. Porque, obviamente, as coisas os modos que eles têm de lazer não são os mesmos que a gente tem. Sim. Mas você começa a se adaptar e com essa adaptação você vai achando tão gostoso. Eu, pelo menos, vou achando muito gostoso isso. E vai somando, assim, né? A gente não perde nossa essência, mas também vai somando esses costumes dele. Sim, e foi uma coisa que, pra mim, me fez eu me sentir muito viva e me faz sentir viva é quando eu conheço uma coisa muito diferente. Então, essa sensação, tipo assim, eu tô aqui desde o ano passado. E até hoje eu ainda sinto que sempre eu tô vendo coisas novas e a sensação muito gostosa. Que faz valer a pena também estar aqui. Não só a medicina, sabe? Mas o que essa cidade pode trazer pra gente também. Sim.
E a sua experiência com aluguel, como é que foi? Se você chegou direto onde você tá agora, como é que foi isso? Então, como eu entrei, foi pandemia. Então, muitos brasileiros que estavam aqui voltaram pro Brasil, né, pra ficar na pandemia, porque a pandemia aqui foi lidada de uma forma diferente. Sim. E bem mais... Teve Rígido, muita né? restrição, sim. Então, muitos brasileiros voltaram. Então, teve uma crise imobiliária nessa época que foi que, quando voltou, Nossa, todo eu lembro. mundo voltou. Quem morava aqui. Eu Então, fui foi achar um lugar caos. 2 semanas antes de vir. Sim. E, tipo assim, por sorte, caos, foi um sim. caos. E eu lembro que tinha muita gente que fez. Pagou pessoas para alugarem um apartamento aqui pra eles, e aí essa pessoa ia ficar pagando aluguel enquanto estava no Brasil, sem nunca ter visto o apartamento e nunca ter vindo pra Argentina, mas pra ter um lugar pra morar. Basicamente era isso, ou não demorar muito pra não pagar mais caro, né? E aí na época conheci uma menina e tal, a gente estava junto e tal, e coincidiu que eu fui e fiquei morando com ela mais ou menos um mês e meio, né? Na casa que ela já tinha alugado na pandemia, que ela já estava pagando e tal. E aí eu fiquei um mês e meio, só que era um monoambiente. Então, ficou muito difícil para nós duas, né? E aí apareceu a oportunidade para mim morar num apartamento que eu ficaria numa sala, mas eu teria uma privacidade, que poderia, tipo, virar um quarto, né? Aqui pro pessoal entender que tem muito isso, né? As pessoas alugam um apartamento e também colocam alguém na sala. Às vezes fecham ali, colocam uma parede ali pra também facilitar no aluguel, né? Sim, porque aqui tem uns monoambientes que são muito pequenos, mas tem uns apartamentos velhos também que tem uma sala grande. Muitas vezes eles fecham, né? E fazem de um quarto mesmo, como a Bianca falou. E aí eu fiquei um tempo nessa sala e coincidiu, né, que depois era 2 quartos de apartamento, aí eu consegui um quarto nesse apartamento, e aí eu fui pro quarto e tal. E aí eu fiquei desde do ano passado, eu não lembro mais ou menos, porque eu cheguei em março, final de março, né? Cheguei, acho que foi isso mesmo. E aí eu vim, nossa, parece que tem 10 anos que eu vim. Parece, Meu nossa Deus. Senhora. Aí eu fiquei um mês e meio com essa menina, depois eu encontrei esse lugar e fiquei morando até novembro. Faz um mês, Um mês. E graças a Deus agora eu arrumei meu cantinho, agora eu tô, né? Minha mãe fala, não fala que você mora sozinho, mas agora todo mundo vai saber. Eu sou uma piada, mas agora eu estou morando sozinha. Então, assim, eu transitei pra que a esses sua mãe não períodos. escute. Minha mãe não escute, mãe, desculpa. Aí, Não, mas ela vai escutar. ela vai escutar, ela vai me xingar. Mas eu tô falando português, não é problema. Aí, então agora eu estou morando sozinha, só que aí é que tá o problema. Tá muito difícil alugar apartamento agora, e eu acho que esse problema vai se manter, infelizmente, né, pela questão política. E não só pela questão política, né, mas o mercado imobiliário. Eu li algumas matérias, porque eu fiquei tão preocupada que eu queria entender o que estava acontecendo. E eu li algumas matérias, então é uma crise que é do setor, entendeu? Como se fosse uma indústria que existe. Não é indústria, não que fala, não, mas é um mercado. É um mercado e esse mercado específico já está em crise há alguns anos, porque as leis nada a ver com nada. Um amigo meu mesmo que é argentino, ele falou, tá difícil alugar, mas não tá difícil só pra vocês que são estrangeiros, tá difícil pro argentino alugar, realmente tá em crise. Sim. E muitos, eu tava vendo que também o argentino não tá conseguindo pagar, porque de tão caro que tá o aluguel, mas é por causa dessa crise deles não tá conseguindo, tipo, acompanhar a inflação com, né, a adaptação do preço, um preço justo e tal. E eu acho que essa crise ainda vai se perdurar durante algum tempo, né? E eu acho que quem tá vindo, pensando em vir, já tem consciência que entrar num apartamento aqui custa muito caro, né? Sim. Então, agora, mais do que nunca, tá mais caro ainda. A demanda fica mais... Quanto maior a demanda, né? Maior o preço. Oferta e procura. E no começo do ano, assim, se torna ainda mais difícil, né? Então, assim, tá muito difícil achar apartamento, mas o segredo tem os contatos certos. Isso mesmo. Amigas que vão te ajudar, né? Inclusive, né? Bianca e Jéssica, sem elas eu não estaria agora. É igual, foi tudo na minha casa própria. Recíproco. Na verdade, porque foi assim, tipo um dominó, né? Foi uma mudando atrás da outra, então foi uma sequência de mudanças aí. E uma tentando levantar a outra. Foi tipo assim, eu acho que eu vou me mudar. Acho que também, vambora, vamos! E do nada todo mundo mudou. Todo mundo. E deu certo. Sim. É isso, né? E qual foi a sua maior dificuldade, assim, não só na faculdade, mas na vivência em geral?
convivência? No espanhol, com tudo, assim. A sua experiência Cultura morando deles. fora, no geral. Sim. Comida. Eu diria que o primeiro ponto foi a comida. A comida é muito diferente. Aí eu, tipo assim, eu comprava feijão no mercado, mas o feijão geralmente é feijão preto, ou aquele feijão branqueado lá, branquelo, ou aquele feijão branco. E aí eu achei muito difícil a adaptação. Até eu acho que isso influencia também. A água, meu Deus. Foi um ponto que A gente comentou no outro episódio. Eu entro dentro do avião, toda vez que eu vou pro Brasil, eu entro no avião e bebo água como se fosse, nossa, um maná do céu. Nossa, mas eu sabia que eu estranhei a água quando eu voltei pro Brasil. É muito gostosa, a água brasileira. Nossa, é muito... E aí eu percebi que isso afeta até nosso psicológico. Se você não tem o conforto de estar bem alimentado também, isso vai influenciando. Então essa transição toda... E eu acho que o argentino também, ele é um povo... Uma das diferenças de nós brasileiros é que fazer amizade com o argentino demora um pouco mais de tempo do que fazer com o brasileiro, né? Sim. E eu Eles acho são que mais isso foi... fechados, Eles são assim, mais né? fechados, assim. E muitas vezes você vai conversar com o argentino, ele não vai ficar rindo igual o brasileiro vai rir, vai te chamar pra tomar um café na casa dele. Então eu acho que essa que foi os dois pontos que foram os mais difíceis pra mim identificar. Tipo, opa, é diferente. Ainda mais mineiro, né? Ainda Que mais mineiro é mais... Vamos tomar um Gosta de cafezinho. conversar, gosta de um cafezinho. Mas eu acho, sabia que eu acho que os argentinos, eles demoram mais a pegar a amizade, mas quando eles são amigos, eles são muito amigos. Eu acho que isso no Brasil, às vezes, a gente considera todo mundo amigo e de repente não é. Verdade. E aqui, se eles têm um amigo, eles realmente são amigos. Sim. Tanto que aqui tem até o Dia do Amigo, que é um feriado, Sim, eles né? levam muito a Verdade. sério. Eles levam muito a sério E o você Dia do vê, Amigo. e você vê as pessoas andando com presente na mão, na rua, Sim. inclusive, com flores. Eu acho isso muito fofo. Sim, Costumo é ver as lindo. flores. Eu Eu também espero acho, um dia assim. ganhar flor de Argentina. Na primavera também, né? Quando começa a primavera. Porque champanhe até O primavera. dia da primavera aqui, você vê todo mundo andando com flor na rua, eu acho tão lindo. Ah, é lindo. Sim, eu também acho. É romântico. Eu acho a Argentina um país muito romântico. É verdade. Eu sinto E isso. junto o vinho, né? O vinho, a flor, O espanhol, queijo. que é muito Pronto, lindo. a salsa, o tango. Como é que não vai ser Não, se bem romântico esse que, se país? bem que me falaram que tango é de velho aqui, né? Sério? Sim, das pessoas maiores, né? Que eles falam pessoas mais velhas. Mas eu acho tão legal quando a gente passa na praça. Pior que é verdade, quando a gente passa na praça, sempre tem os Sim. senhorzinhos dançando vai tango. ter Então, vai dar lanche. Gostar tanto, vai Deixa dar abaixo. Ai. Mas enfim. E qual, agora pra gente, creio que a gente encerrando aqui, né, mais ou menos o episódio, uma dica que você daria pra futuros ingressantes? Eu diria, não confie em qualquer pessoa e pedir a Deus mesmo pra colocar as pessoas certas no seu caminho, fazer amizade com pessoas certas e que você vai errar e tá tudo bem errar e que a única coisa que vai te impedir de chegar, de se formar em medicina não vai ser histologia, não vai ser fisiologia, vai ser só você desistindo mesmo, só depende de você e de mais Arrepiei. ninguém. Amiga, lindo que você falou. Porque isso aí, eu vivi isso esse ano, então, né? A gente vai chegar lá. E é isso. Sim, isso aí. é sobre confiar em você mesmo. Sim. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nosso primeiro episódio com uma convidada. Sim. Foi muito legal ter você aqui. Muito obrigada prazer. pela sua participação, pelas suas palavras de motivação, pela sua amizade Ai, também. que lindo! Por compartilhar aqui também a sua experiência com a gente, com todo mundo que tá escutando. Bom, pessoal, até um próximo episódio. isso. Beijinhos. Beijo. Tchau, tchau. E tchau. Nos siga nas redes sociais. Instagram. @pode informar. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Isso aí. Beijos.